Nós vamos agora a Brasília com o Délio Rocha. O Délio tem informações para a gente sobre o presidente Bolsonaro, sobre o ministro da Saúde, Nelson Taixe. Ontem, Délio, o ministro, em entrevista, reconheceu que o que ele pensava na semana passada, de que esse crescimento de casos no Brasil seria uma tendência, ele reconheceu que não, que é uma situação de gravidade, é uma situação de crescimento do número de casos, e a gente quer saber, né, e o ministro foi aí, em algumas declarações, deu algumas pistas do que pode fazer, mas para onde o Brasil vai seguir? Délio Rocha, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Fenelon. Meu bom dia a todos no Piauí. Na semana passada, Nádia, naquele dia que teve um salto no número de mortes, né, com mais de 400 casos registrados, de óbitos registrados em um único dia, o ministro foi questionado se aquele número representava um avanço mais acelerado da doença no Brasil, mas na oportunidade, Nelson Taixe disse que era preciso esperar mais alguns dias para se analisar aqueles números. Ele, naquele momento, né, disse que existia uma possibilidade de aquele maior número de mortes representar um acúmulo de óbitos anteriores. Mas aí, após uma semana, ontem, o Nelson Taixe admitiu, reconheceu que a Covid-19 vem sim acelerando num ritmo maior no país, mas ele disse que esse agravamento se registra em algumas regiões específicas, que não há um agravamento ainda linear em todas as regiões. Vamos ouvir o que falou o ministro da Saúde. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior como um quadro de pior, e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. Nádia, o presidente Jair Bolsonaro também foi questionado ontem sobre esse novo recorde no número de mortes, sobre esse avanço de óbitos por conta da pandemia. Num primeiro momento, o presidente disse que, embora seja Messias, não faz milagre, fazendo uma referência ao sobrenome, né, Jair Messias Bolsonaro. Mas, num segundo momento, o presidente disse que já vinha avisando que 70% da população brasileira vão contrair essa doença, e que é preciso enfrentar não só a Covid-19, mas também os brasileiros precisam se preparar para a crise econômica. Vamos conferir. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil não vai... Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Tá aí, Nádia. O presidente Jair Bolsonaro deu essa declaração ontem à noite em frente ao Palácio da Alvorada. E essa declaração do presidente e a declaração também do ministro Nelson Taixe aconteceu, Nádia, num dia, como você já tinha até mencionado, que o Brasil bateu um novo recorde de casos, de óbitos, né, com 474. Lembrando que nos últimos 7 dias, conforme o Ministério da Saúde, foram registradas mais de 2.100 mortes. Isso dá uma média aí de mais de 300 mortes por dia. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, trazendo essa fala do presidente que repercutiu bastante, né, de ontem para hoje, de forma, claro, negativa, porque, de certa forma, demonstrou aí, segundo muitas análises, uma falta de sensibilidade do presidente da República, que é
o comandante, né, dessa embarcação chamada Brasil. Pois é, e o presidente que, conforme vem sendo repetido pelo o novo ministro da Saúde, é o comandante. Olha, tudo isso nós estamos fazendo seguindo as ordens do comandante. E a gente tem números que são, vamos dizer assim, muito fortes, que a gente mostra essa evolução diária, que não é simplesmente um e daí que resume. A gente pode até mostrar essa evolução no gráfico que a gente tem já com os dados de ontem. A gente tem aí uma sequência, desde o dia 19 de abril, a gente tem 19, 20 e 22, até o dia 22, nesse patamar abaixo de 200, depois dá um salto e esse salto praticamente se mantém. Ali no dia 26, na verdade, são 353. Então, a gente tem uma sequência com um aumento que efetivamente diz para o ministro aquela pergunta que ele fazia. Não sei se é tendência. Ou ele já admitia. Sim, é tendência. E a nossa tendência é agravar ainda mais nos próximos dias. Engraçado, né? Que a gente tem um dia aí com 409, a gente chega a cerca de 180, depois sobe de novo para 338 e chega a esse número ontem de 474 óbitos em 24 horas.